Primeiro, eu vejo uma problemática imensa. A primeira problemática para a sociedade é essa questão de quebrar o reducionismo sobre esse fenômeno. Infelizmente, né, e Joagni colocou, Olivane no início falou, na questão histórica. De fato, desde a colonização, desde a invasão, enfim, desde aquele processo de escravidão, nós, brasileiros, somos e seremos vítimas desse fenômeno que, infelizmente, dentro de um campo catastrófico, negativo, nós não vamos aniquilar, nós não vamos acabar 100%, porque infelizmente o problema é humano, daí a situação de nós não nos naturalizarmos, porque as pessoas veem a violência como algo natural, e infelizmente essa cultura, essa tradição, isso que nós herdamos desde tempos longínquos, tem trazido ainda essa cultura violenta, né? Uma cultura que põe em xeque as vidas humanas e vidas femininas, vidas de pessoas que se identificam com algum gênero, enfim. Então a primeira mudança para sensibilizar é essa mudança de ego, porque o violentador, o abusador, ele tem um ego muito arrogante, muito prepotente e se acha em um lugar de poder, onde o outro está sempre submisso, sempre à mercê dos seus desejos, enfim, daquilo que ele pensa. Então a mudança principal para sensibilizar, ela parte de uma nova reeducação, porque essa educação oriunda de uma cultura, como o Joagni falou, patriarcalista, uma cultura que perpassa pelas nossas famílias e vai encontrar, inclusive, às vezes até na sociedade, na educação e em outras instituições, como por exemplo as próprias instituições religiosas, um fundamento que traz continuidade dessa visão, dessa perspectiva individualista e, sobretudo, narcisista, que é o homem em primeiro lugar. Um antropologismo machista, patriarcalista, que encontrou lá nos séculos passados, principalmente na cultura judaico-cristã, essa questão, né? Claro que se a gente for expandir, vai trazer muitas problemáticas, críticas e etc. Mas se nós colocássemos, por exemplo, falássemos dos espaços onde as mulheres ainda hoje não conseguem alcançar. E por trás nós sabemos que há todo um habitus, né, como falava o próprio Bourdieu. Existe toda uma cultura, um complexo de crenças, que impede que a mulher chegue a outros espaços onde os homens já estão por muito tempo. A gente sempre escutou dos nossos pais, nossos avós, que para ser um líder da religião tem que ser homem. A tradição judaico-cristã coloca, por meio do patriarcalismo, o homem em primeiro lugar. Então uma mulher pode ser mãe de um padre, mãe de um bispo, mas jamais será uma sacerdotisa para termos de catolicismo, para chegar em ser uma presbítera. Outras religiões já se abrem. O que é que eu quero reforçar? Que nós também temos esse viés judaico-cristão religioso que contaminou uma educação que fez com que nós homens entendêssemos, a partir da religião, a partir do senso comum, que a mulher, ela é submissa, ela deve permanecer nesse espaço. E nós que lutamos na contramão, nós não cremos nisso. Pelo contrário, a questão da integralidade e igualdade, de gênero. A gente está aqui para lutar contra a misoginia, o maldito preconceito que gera aquilo que é pior, que é a exclusão. O preconceito gera a exclusão, e a exclusão, né, nesse diálogo entre poder e dominado, gera a discriminação. Então isso é terrível. Se eu não começo pela minha sensibilização, já na adolescência, já na vida adulta e assim por diante, eu não vou conseguir superar isso. Porque geralmente é na infância que eu aprendo. Então é na nossa casa, é na nossa escola, é nos nossos campinhos de futebol, é nos nossos lugares onde eu tenho contato com os outros, que eu vou aprendendo a essa deturpação cultural que vai além de elementos internos. São elementos socioculturais, nas entranhas de uma história que ainda permite que a violência manche o nosso país. Joagni tem razão.
O Brasil é um dos piores países em relação à violência. O Brasil está na ponta. Nós somos violentos. E essa violência ela vem mascarada, vem velada ou revelada, inclusive naquele ambiente que deveria ser um ambiente mais sagrado que uma mulher, que um ser humano deveria ter, que é a nossa casa, né? Que é o nosso lar. E são nos lares que essa violência está praticamente mostrando a sua cara. A pandemia aumentou cada vez mais. O que vem de pessoas, principalmente do gênero feminino, de LGBTQI+, buscando orientações, buscando tratamento, inclusive para sintomas de transtornos mentais nas clínicas, nos serviços do município, é imenso. As pessoas estão cada vez mais sofrendo os impactos dessa violência. Então, se eu não consigo trabalhar isso, se você pai e você mãe que tem uma criança, um menino ou menina, se você está reproduzindo, se você não está sabendo cuidar dessas ideias educativas que estão passando para a mentalidade da criança, essa criança vai ser uma argoz, inclusive de você mesma, mãe. Você mesma. Então o menino pode chorar sim. O menino pode fazer atividades domésticas. Não tem nada a ver. Isso aí não vai determinar se ele é mau. Porque parece que a questão de gênero colocou-se como uma maldade. É uma demonização. Então nós temos que ter muito cuidado com essa ideia que naturaliza que a mulher é inferior e que a mulher não tem vez e não pode, porque senão ameaça. Pelo contrário, né? Pelo contrário, todos iguais. Agora, iguais na integridade, iguais na participação. E daí a importância das mulheres lutarem para ter cada vez mais os espaços de fala. Porque se não tiver, nós homens com essa mentalidade machista, patriarcalista, a gente acaba reduzindo ela a um pleno objeto. E por ser objeto é que essas mulheres sofrem. Quantas mulheres hoje aqui em Picuí, na região, estão dentro de casa caladas, porque tem um grande algoz, que é o marido machista, que oprime, e ela, por motivos, inclusive, de um apego, que às vezes até a gente brinca assim, existem fenômenos nos vínculos socioafetivos que geram apego tóxico. E a mulher também não reconhece, porque ela não consegue refletir sobre esse lugar. Por motivo, obviamente, às vezes por motivo financeiro, ou por um pseudo-amor, né, uma paixão grande, não sai desse relacionamento. Às vezes eu não saio porque eu vou perder isso. Eu não tenho mais perspectiva. Óbvio, esse ego já foi machucado. Esse ego já foi dilacerado por palavras, por essa violência psicológica que amedronta, que coloca a mulher como inferior. Então essa lógica a gente deve ser quebrada por cada um de nós. Se nós não quebrarmos isso por meio da majestosa via que eu acho, que eu creio, que eu ainda aposto, que é a formação, que é a capacitação, que é a educação. É por meio da educação consciente, trazendo as possibilidades dessas mulheres, desses homens, entenderem que a violência é algo que é uma produção, não nasceu, não é natural. A agressividade, tudo bem, né? Quem gosta da psicanálise vai encontrar em Freud. Nós somos agressivos por natureza, mas a agressividade é para nos proteger de algum perigo que nos coloca em xeque a nossa vida, etc. Agora, a violência é diferente. Freud colocava, Joagner, 3 instâncias interessantes, que se a gente dominasse elas, o nosso ego não sofria tanto. Que é o princípio, a instância do id e ego, superego. Nós, às vezes tomado por um princípio de prazer, desejo, nós transformando a agressividade em violência, um fenômeno onde coloca um poder sobre o outro. O id é a expressão distintiva. Eu quero, desejo e vou tentar
querer. Mas a principal instância é o superego, que é justamente esse senso de reflexão, de cultura, de valores que eu carrego e que acabam moldando os meus instintos. Ou seja, moral da história, o meu ego, se eu domino meus instintos, entre aspas, no sentido de violência, por uma nova conscientização humanizadora, de respeito, de diálogo, com certeza, esse meu impulso agressivo não vai jamais transformar em violência. Porque eu vou deslocar para outras coisas. Por exemplo, você que é marido, que não consegue conviver com esposa que de repente tem mais formação do que você, porque às vezes tem isso, o homem se sente inferior, engraçado. É uma transferência e projeção. Eu me sinto inferior porque minha mulher está crescendo, está evoluindo. E eu começo a me sentir ameaçado e vou aos pouquinhos cometendo a violência psicológica. Eu vou começando a cometer a violência patrimonial para que essa mulher fique presa e não consiga progredir. Né? Existem também esses fenômenos. Existem também aqueles homens possessivos demais. Existem homens que tentam buscar na mulher uma mãe que se perdeu, né? Lá no passado, na infância. Que são os fenômenos intrapsicológicos, fenômenos que são muito complexos. Mas para sensibilizar é preciso caminhar a partir dessas várias dimensões, porque se não houver transformação de consciência, infelizmente a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, negligência, e a pior delas, que aqui eu resgato o próprio Pierre Bourdieu, que falava na violência cultural, a violência simbólica. Por que a mulher não pode passar livremente com a roupa que ela quer? É porque nós nos sentimos tentados. Enfim, veja como é perversa a violência simbólica. A mulher sempre colocada ou como objeto de desejo para o meu prazer, ou como objeto de dominação. E às vezes a gente encontra nos olhares, na forma de piadas. Tudo é simbólico, nos espaços. Mas, para finalizar, eu penso, Olivânio e Joagne, que essa transformação de consciência, por meio de novas formas de pensar, de quebrar essa lógica naturalista, ela nos dá esse grande advento, né, para buscar o reconhecimento de direitos. Não era para ter Lei Maria da Penha, não era para ter essa lei agora, né, da importunação, não era. Mas, infelizmente, foi precisa. Essa lei, aquela lei. Mas era para existir uma convivência pacífica. Porque a nossa luta maior é para uma cultura de paz. E pelo contrário, nós estamos vendo uma regressão. Apesar do avanço de instâncias, dos movimentos sociais, das conquistas por direito, infelizmente ainda há um avanço. Agora o alerta é essa: mulher, você que está sofrendo violência, não tenha medo de romper com esse maldito ciclo, porque se você não romper, você está reforçando um ego inflamado de um homem possessivo que também esconde nele um transtorno mental. Por isso que a gente tem que ter muita cautela com isso. E hoje, aí eu vou, em breves palavras, enfatizar a importância do município. Né? Picuí sai à frente de vários municípios pela quantidade de dispositivos oferecidos à população para cuidar dessas mulheres que também procuram. A gente, claro, que não procuram. A gente desejaria que todas procurassem, mas aquelas que procuram encontram lá no CAPS, lá no CREAS, lá no CRAS, lá no Centro de Especialidades, profissionais, inclusive de psicologia, que estão prontos, capacitados com essas ideias para acolhê-las. Então, se você que é mulher sofre, não tenha medo, tenha coragem, porque a coragem ela brota de uma nova conscientização de superação. Tudo é superado com inteligência, com coragem, para que esse ciclo não aconteça mais e você encontrar em profissionais, em toda a rede, né, psicossocial, rede
da própria saúde mental, esse acolhimento, para que você não adoeça, porque é impressionante a quantidade de pessoas com adoecimento psicológico, principalmente a depressão e ansiedade, que se não cuidar devido a isso, você vai acabar tirando aquilo que é mais necessário, mais importante e sagrado, que é a vida. A mulher que sofreu violência, que está sendo ameaçada, que não tem coragem, que está no seu silêncio, não temas. Procure-nos, que com certeza a gente vai fazer um bom acolhimento. Eu trabalho com essa temática há um bom tempo, né? Já trabalhei no CREAS 4 anos, no outro município trabalhei 1 ano, enfim. Então, o CREAS tem um papel importantíssimo, e aqui eu estendo meus parabéns a toda aquela equipe que tem feito muito. E nós lá no Centro de Especialidades, né, temos 2 psicólogos que também estão lá para acolher qualquer demanda também de violência, porque a gente sabe que a violência é uma das principais causas que ferem, que praticamente corroem essas instâncias psicológicas do ser humano, principalmente do ser humano mulher. Então procurem ajuda, porque estando lá a gente consegue, além de dar esse suporte psicológico, acompanhamento, a gente consegue direcionar para as instâncias que fazem parte da rede de proteção, inclusive até de punição do agressor. Se você falar, se você estiver consciente, você se libertará e aí não terá mais razão para sofrer tanto. Então procurem ajuda.